E agora a gente tem um entrevistado, Sidney, é o professor Sérgio Ceccarelli, professor do Centro de Divisão Científica e Tecnológica de Segurança lá em São Paulo. Professor, boa tarde, obrigado por falar aqui com a gente na Globo News. Eu queria que o senhor, dadas as notícias que a gente tem acompanhado até agora, e desde as 8 e pouco, 9 horas da manhã, quais o senhor diria que foram os erros capitais ao longo desse processo, ao longo dessa noite tumultuada, para que o número de vítimas fatais fosse tão elevado? Bom, a resposta é muito curta e muito objetiva. Incompetência total, de todos. Quando há essa incompetência total, o trabalho é do bombeiro e o trabalho é do pessoal de atendimento pré-hospitalar, hospitalar, dos voluntários, mas precisa-se ir atrás das pessoas que autorizaram esse forno, né, esse crematório de seres humanos. Porque aí não teremos mais esse tipo de notícia no Brasil. Aí nós vamos mostrar que nós estamos num grau de desenvolvimento maior. Então, primeira coisa é a incompetência generalizada sobre todos os aspectos. Desculpa eu frisar um pouco o que o Doni perguntou, o senhor foi bem claro que é uma cadeia aí de responsabilidades, né? Mas o que lhe chama mais atenção? O senhor que é professor da divisão científica, tecnológica, tem a impressão que para os seus alunos ou para os pós-graduados, o senhor deve dizer dos 3, 4 principais passos indispensáveis para não ocorrer algo como esse que ocorreu. O que, por exemplo? Bom, um pouco longo, eu vou tentar compactar para melhor entendimento. Primeiro, o tecido que recobria o palco onde ocorria o show da banda, devia ser um tecido protegido contra fogo. Já existe no Brasil isso há algum tempo, há bastante tempo. Então quem fez a decoração daquele palco devia de saber isso. Quem autorizou a fazer daquela maneira, também. Então esse é um detalhe. Pergunto, cadê o bombeiro civil? Né? Porque em todo local de evento que tenha grande quantidade de público, precisa ter um bombeiro civil treinado, qualificado, com certificado, que pode auxiliar tanto na prevenção como na hora do desespero, do pânico geral. Né? Uma outra, só para, como disse, compactar o assunto, que é muito longo, e seria a largura das portas. Né? As notícias que chegaram até mim é que as portas eram insuficientes, aliás, parece que era só uma porta, e a gente tem que pensar que cada porta, que ela tenha 80 centímetros de largura, ela consegue tirar no máximo 60 a 65 pessoas por minuto. Então, por aí a gente já tem uma ideia de quantas pessoas podiam fugir em 10 minutos, por exemplo, de muita fumaça, muito fogo, poderiam fugir 600 e 600. Parece que lá tinha 1.000, existe uma dúvida se era 1.000 ou 2.000, mas precisaria de mais de 10 minutos com uma porta. Mas isso para pessoal altamente treinado, que não é o caso, são estudantes de pedagogia, são estudantes que não têm a ver com a área de segurança de incêndio. Então esse é um outro detalhe, né? Existe até a norma, dimensionamento de locais de saída de eventos públicos e privados. Então são normas que precisam ser cumpridas, né? São normas da BNT, do Ministério do Trabalho, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e da Prefeitura da cidade de Santa Maria. Essas pessoas têm que ser chamadas agora, e quem assinou a documentação para liberar esse local para que ocorresse uma festa desse vulto com uma porta apenas? Eu compactei ao máximo para que vocês pudessem entender um pouquinho. Perfeito, foi claríssimo. Professor, agora, na opinião do senhor, a lei, as normas que regulamentam esse tipo de ambiente, que regulamentam o funcionamento deles e que indicam o que deve ser feito para que ele possa operar normalmente, as leis e as normas são corretas, são suficientes ou seria necessário fazer alguma alteração nesse tipo de lei? Bom, primeiro que as normas que existem, como eu já citei, do Ministério do Trabalho, que são as NRs, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, as normas estaduais, cada corpo de bombeiros no Brasil tem um decreto-lei que rege essas normas no seu estado, as normas estaduais, e mais as posturas municipais. Né? O que falta é cumprimento dessas normas. Normas nós já temos bastante. Precisaríamos unificar as normas, seria um ponto, não o primeiro, mas um ponto, e segundo, fazer com que elas sejam cumpridas. O empresário,
ele procura muito, isso eu sou testemunha, e tantos quantos vocês quiserem, posso lotar um auditório com testemunha que o empresário normalmente fala, chama o mais barato. E aquele mais barato vende certificados que, sem ter feito o treinamento daquela população, por exemplo, os garçons, os porteiros, os seguranças, o pessoal da faxina, todo esse pessoal que trabalha naquela casa noturna deveria ter famoso treinamento de brigada de incêndio, além do bombeiro civil. E essa porta tinha que ter uma largura compatível com o número de pessoas para esse ambiente. 80 centímetros, 70 que seja, né, não é suficiente, só dá vazão a 60 pessoas por minuto. Eu sei que são muitos itens, mas, Doni, eu forçamos o senhor aí a sintetizá-los, eu anotei todos aqui, que o senhor colocou, os mais importantes. Minha pergunta objetiva é a seguinte, se não tiver uma documentação assinada, se não tiver um bombeiro civil no local para responder, ou que agora não apareça ninguém, se ninguém for responsável pela decoração, se o cumprimento de normas também não for claro, ainda que não se tenha nada disso, que o improviso seja total, tecnicamente, juridicamente, se tem como responsabilizar todo mundo. As normas são claras, vamos dizer assim, não é isso? São bem claras. Desculpa. Responder, estamos ouvindo. São bem claras, elas só precisam ser cumpridas. Se não forem cumpridas, não há norma que vá evitar novos acidentes. Elas precisam ser cumpridas. Agora, professor, essas normas, a fiscalização delas é deficitária, digamos assim, né? Tomando por base o que aconteceu e o depoimento do senhor. Sim. Apenas em cidades pequenas, no interior, com uma população restrita, como a gente viu nesse caso, a pouco menos de 300 mil habitantes, ou não nas cidades grandes, onde existem muitas outras casas noturnas, muitas outras boates, algumas até com dimensões maiores do que essa fiscalização também é problemática? Você gostaria de uma resposta positiva, no sentido de agradar a todo mundo, ou a verdade? Resposta sincera. Primeira, eu devolvo a pergunta para você. Uma resposta sincera de acordo com os conhecimentos do senhor. Isso. Então, em respeito aos cidadãos, nós não temos que ver só quando, por exemplo, tem um montinho de lixo numa esquina, chamar a prefeitura, ótimo, isso é uma providência que deve ser tomada por qualquer cidadão. Mas em cada cidade do Brasil, a partir de hoje, os cidadãos devem verificar cinemas, shoppings, local de reunião, igrejas, né? Qualquer local que tenha uma quantidade, centros esportivos, qualquer lugar que tenha grande acesso, que tenha grande quantidade de público, não pode ficar à mercê de uma ou duas pessoas que autorizam isso sem ter o conhecimento de uma coisa que chama-se pânico em situação de emergência. O ser humano, ele muda, ele se transfigura na hora do pânico, na hora da emergência, né? Então, às vezes, mesmo você, num local amplamente sinalizado, obedecendo todas as normas, você mesmo assim pode ter algum empurra-empurra, pisoteamento, pode ter alguma coisa. Porque o comportamento humano já é um assunto para discussão de psicólogos, né? Agora, se você não tiver nada, como essas pessoas que foram vitimadas lá, foram vitimadas pela fumaça aspirada e pelo pisoteamento, por serem prensadas contra a parede, contra objetos, né? Então, o que precisa é que a população não espere pela autoridade. Esperar, já esperou muito, mas que cada cidade do Brasil se componha uma comissão para visitar, como eu disse, né? Qualquer tipo de igreja, local de reunião pública, atividade esportiva, e converse com o prefeito, com o responsável por aquela cidade, pelo bombeiro ou pela regional de bombeiros daquela cidade, se aquilo está certo. Peguem as normas, a maioria delas, de todos os estados, está disponível na internet. As da BNT são vendidas, né? A do Ministério do Trabalho está na internet também. As municipais também podem ser pedidas gratuitamente na prefeitura. A única que é cobrada é da BNT, mas também um preço tão pequeno para se salvar vidas é insignificante, né? Mas a BNT é a única que cobra, porque ela se mantém com esse valor. Agora, precisa que toda essa população não deixe seus filhos irem para qualquer lugar sem que tenham conhecimento que na sua cidade a coisa
feita dentro do limite dos respeitos às normas. Se ficar todo mundo sentado esperando que o bombeiro faça, que a prefeitura faça, então nós vamos ter mais tragédias. Já teve essa do Rio de Niterói, essa agora teve aqui no Cine Oberdan, em São Paulo, centenas de mortos, isso há quase 50 anos também, e vai continuar havendo, né? Então precisa que a própria população, como existe Conselho de Segurança, que trata do assunto segurança pública, precisa também ter união da população em cima da aplicação das leis e normas municipais, estaduais e federais. Há pouco o senhor dizia que era verdade ou que é uma resposta para agradar? Sempre é verdade, professor, como disse o Doni. Seja sincero diante dos conhecimentos que o senhor tem. A pergunta é, essa tragédia, o que ela aconteceu, da forma como aconteceu, ela poderá servir para o Ministério do Trabalho ser mais exigente? Ela deverá servir, na sua opinião, para os governos serem mais rigorosos, para o Corpo de Bombeiros também fazer uma fiscalização mais decente, mais atuante, para as defesas civis de todo o país também exercerem o seu papel e o cidadão ser mais atento? Qual é a sua avaliação? Você acha que realmente ela pode ser um divisor de águas no país? Pode. Pode e deve e pode começar já. Segunda-feira, amanhã, em cada cidade do Brasil, não é possível que não tenha uma pessoa para poder correr atrás disso, depois virão 2 ou 3 ou 4 ou 5 e assim formar um grupo que possa verificar como estão as condições de segurança desses prédios de grande recepção de público, como eu falei, igrejas, centros esportivos, para poder fazer uma virada nisso daí. Não esperar, como eu disse, eu repito de novo, né, só das ações das autoridades. Precisa ação pública das pessoas, do cidadão. Né? Existe muita gente aposentado, muita gente sem trabalhar, uma ajudazinha de meia hora aqui, meia hora lá, todo mundo se reúne e boates, todo esse tipo de local que vai muito jovem, porque a pessoa que entra numa localidade, ela não tem obrigação de conhecer normas de incêndio. É a prefeitura que tem, né? O Ministério do Trabalho tem que fazer a fiscalização. A prefeitura, através de defesa civil, tem muitas cidades que não têm defesa civil. Então o prefeito que encaminhe seu secretário de obras, supervisão de fiscalização, enfim, cada um vai ter que se virar de um jeito para procurar melhorar isso. Então é a partir de hoje, amanhã já não pode abrir casa que não esteja regulamentada, né? Senão nós tivemos Andraus e Joelma muito perto um do outro, aqui em São Paulo. Então nós tivemos esse incêndio em Santa Maria, amanhã pode ser em outro estado, em outra cidade, né? Em qualquer cidade de qualquer estado. Então nós podemos evitar isso fazendo como? Fazendo com que a população se mexa, vá atrás, não fique esperando a autoridade se mexer. Essa é a atitude. Professor Sérgio Secarelli, muito obrigado por sua participação diretamente de São Paulo e pelos seus esclarecimentos aqui na Globo News.